Você já parou para pensar o que realmente nos faz envelhecer? Será que existe alguma forma de desligar os mecanismos que nos levam a envelhecer e, quem sabe, viver para sempre? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas causas do envelhecimento e explorar como a ciência moderna tem avançado em técnicas que podem desacelerar ou até reverter esse processo. Sim, é isso mesmo. E o mais interessante é que muitas dessas práticas estão ao nosso alcance. Vou te contar o que você pode começar a fazer hoje para ajudar suas células a funcionar de forma mais jovem por mais tempo. E aí, será que a ciência já encontrou o segredo da imortalidade e isso está sendo mantido em segredo? Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas essa discussão é mais real do que parece. Me diz nos comentários, o que você faria se pudesse viver para sempre? Você acha que viver eternamente seria uma bênção ou uma maldição? A ideia de manipular o processo natural de envelhecimento é tentadora, mas será que estamos preparados para lidar com as consequências disso? Fico curioso para saber o que você pensa sobre essa questão. Agora, antes de seguirmos com essa viagem pelo mundo das descobertas científicas, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica sempre por dentro das maiores novidades que estão rolando nos laboratórios de todo o mundo. Aqui, meu objetivo é trazer de forma simples e clara o que os cientistas estão descobrindo, para que você entenda como tudo isso impacta a sua vida. E, claro, um agradecimento especial aos membros do canal, que fazem com que esses vídeos cheguem até você com qualidade e profundidade. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Para falar sobre como podemos enganar o envelhecimento, precisamos primeiro entender o que, de fato, causa o envelhecimento. Afinal, só é possível combater algo quando entendemos sua origem. E olha, a ciência tem várias teorias fascinantes sobre isso, desde o desgaste das células ao longo do tempo até questões mais complexas, como os telômeros e o estresse oxidativo. Quer saber mais? Vamos descobrir juntos como a ciência está lidando com esses mistérios e o que o futuro pode nos reservar. Para que nosso corpo funcione adequadamente e continue crescendo ao longo da vida, as células precisam se multiplicar constantemente. Isso acontece em um ritmo impressionante. Células da pele, por exemplo, se dividem centenas de vezes por dia, assim como as células do fígado. Até mesmo as células do cérebro, que por muito tempo se acreditava não se dividirem, também passam por esse processo, embora de maneira bem mais lenta. Cada vez que uma célula se divide, ela gera duas novas células, e para isso, ela precisa duplicar seu DNA, o material genético que carrega todas as instruções sobre o que você é e como seu corpo funciona. Agora, se você acompanha nossa série sobre câncer, já deve saber que durante esse processo de multiplicação celular, erros podem acontecer. Esses erros são conhecidos como mutações, e ocorrem quando o DNA não é copiado de forma exata. Mas aqui vai uma informação importante: nem toda mutação leva ao câncer. Na verdade, a grande maioria dos erros que ocorrem durante a duplicação do DNA acontece em regiões que não afetam diretamente o controle da multiplicação celular. Isso significa que muitas dessas mutações não causam problemas significativos e não afetam sua saúde de maneira negativa. E para garantir que esses erros não causem grandes danos, o corpo humano desenvolveu ao longo da evolução mecanismos de reparo extraordinários. Existem proteínas especializadas que monitoram constantemente o DNA, buscando por mutações e corrigindo-as. Esse processo é tão preciso e eficiente que muitas pessoas chegam a acreditar que a evolução não poderia ser apenas um resultado da seleção natural, mas sim algo guiado por uma força maior. No entanto, o que sabemos com certeza é que esses mecanismos de reparo são essenciais para nossa sobrevivência. Enquanto somos jovens, eles funcionam muito bem. É por isso que, na maioria das vezes, as mutações naturais que ocorrem durante a divisão celular não representam uma ameaça séria à nossa saúde. Porém, à medida que envelhecemos, esses mecanismos de reparo começam a perder eficiência. E é aí que o envelhecimento e o acúmulo de mutações começam a impactar nossa saúde. Esse processo natural é um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças associadas ao envelhecimento, como o câncer. Entender como essas mutações acontecem e como os mecanismos de reparo funcionam é fundamental para compreender o que nos faz envelhecer e, quem sabe, encontrar formas de combater esses efeitos no futuro. O verdadeiro desafio do envelhecimento surge com o acúmulo de mutações em áreas cruciais do nosso DNA, principalmente à medida que envelhecemos. Com o passar do tempo, além do aumento no número de mutações, a capacidade natural de reparo do nosso DNA se torna menos eficiente. Esse acúmulo progressivo de mutações pode comprometer o funcionamento de diferentes órgãos, impactando diretamente nossa saúde. Por exemplo, nossos músculos e ossos vão enfraquecendo, o que leva à perda de mobilidade e força. Além disso,
nosso sistema imunológico também começa a falhar, deixando de produzir a quantidade ideal de células de defesa contra vírus, bactérias e outros micro-organismos, nos tornando mais suscetíveis a infecções. Mas aqui vai um ponto interessante: se o envelhecimento fosse causado unicamente pelo acúmulo de mutações no DNA, conhecido pelos cientistas como instabilidade genética, então pessoas que evitam fatores de risco, como excesso de sol, tabagismo e consumo de álcool, teoricamente, não deveriam envelhecer da mesma forma. Afinal, elas estariam expostas a menos fatores que promovem essas mutações. Mas, como todos sabemos, mesmo pessoas que seguem uma vida regrada, com hábitos saudáveis, também envelhecem. Isso nos leva a uma questão intrigante: por que, mesmo cuidando bem do corpo, o envelhecimento acontece? Quais são os outros fatores que explicam o envelhecimento em indivíduos que fazem tudo certo para preservar a saúde? Entre as várias hipóteses que os cientistas estão estudando para responder essa pergunta, além da instabilidade genética, há uma que se destacou tanto que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 a 3 pesquisadores. E essa teoria envolve algo chamado proteína da imortalidade. Essa descoberta começa com os nossos cromossomos, que nada mais são do que DNA extremamente compactado. Para te dar uma ideia, cada célula humana possui 46 cromossomos, e cada um deles contém centenas de genes que definem tudo sobre nós, desde a cor dos nossos olhos até a maneira como nosso corpo funciona. Mas o mais impressionante é que, se pensarmos bem, as células podem ser vistas como pequenos organismos vivos, mesmo fora do corpo. Parece estranho, mas as células estão realmente vivas. Se você retirar células do músculo cardíaco, por exemplo, e colocá-las em um ambiente adequado com nutrientes, elas vão continuar se multiplicando. Mais do que isso, essas células vão literalmente continuar batendo, como se ainda fizessem parte de um coração humano. Outro exemplo interessante vem do mundo dos alimentos artificiais. Se você pegar células musculares de um boi e fornecer os nutrientes certos em um laboratório, essas células podem se multiplicar e formar algo que, no final das contas, pode ser usado para produzir um hambúrguer de laboratório. Isso tudo nos mostra que as células têm uma vida própria e, quando em condições ideais, podem se multiplicar e manter suas funções por um longo período. Células-tronco precisam se dividir constantemente para formar novas células, enquanto as células da superfície estão mais focadas em nos proteger. Agora, vem o grande desafio: aumentar artificialmente a produção de telomerase nas células pode ter consequências graves. Pensa comigo: uma célula que produz mais telomerase pode regenerar seus telômeros e continuar se dividindo além do limite natural. Isso parece ótimo, certo? Mas o problema é que, a cada divisão celular, existe a chance de ocorrerem mutações. E o que acontece quando uma célula começa a se dividir descontroladamente e acumula mutações? Isso pode levar ao surgimento de células cancerígenas, que são, em essência, células imortais. Células cancerosas produzem grandes quantidades de telomerase e continuam se multiplicando indefinidamente, sem respeitar os limites normais do corpo. Em outras palavras, o câncer pode ser visto como um efeito colateral indesejado da imortalidade celular. Mesmo assim, a ciência não para. Atualmente, muitos estudos estão sendo conduzidos para descobrir como prolongar a vida das células sem causar câncer. E agora, eu vou te apresentar algumas das descobertas mais recentes da ciência sobre como manipular os telômeros e a telomerase para vivermos mais de 100 anos com saúde. Tudo está relacionado com a capacidade da telomerase de responder a estímulos externos. Isso significa que existem algumas ações que podemos tomar, comprovadas pela ciência, para aumentar a atividade da telomerase de forma segura, sem nos expor ao risco de desenvolver câncer. Primeira ação: alimentação. Diversos estudos mostram que uma dieta equilibrada está diretamente relacionada ao menor ritmo de encurtamento dos telômeros. Um estudo realizado com mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, revelou que o consumo de fibras, especialmente de cereais, está associado a telômeros mais longos e a uma maior atividade da telomerase. Claro, não adianta sair por aí comendo toneladas de cereais de uma vez, mas essa pesquisa sugere que uma dieta saudável pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento. Segunda ação: atividade física. A prática regular de exercícios físicos também tem um impacto positivo sobre os telômeros. Um estudo revelou que pessoas que começaram a fazer exercícios aeróbicos regularmente apresentaram telômeros mais longos do que aquelas que permaneceram sedentárias. Isso é um excelente motivo para você começar a se exercitar agora mesmo. No entanto, é importante lembrar que o excesso de exercícios pode ter o efeito contrário. Atletas profissionais que treinam de maneira exaustiva ao longo da vida, por exemplo, tendem a ter telômeros mais curtos,
o que indica que suas células estão mais próximas de atingir o limite de divisões. Terceira ação: sono de qualidade. Já sabemos que o sono é fundamental para a nossa saúde como um todo, mas a novidade é que ele também influencia diretamente os telômeros. Pesquisas mostram que pessoas que dormem pelo menos 7 horas por noite apresentam telômeros mais longos, o que sugere que uma boa noite de sono é essencial para preservar a juventude celular. Quarta ação: saúde mental. Como está a sua saúde mental e emocional? Estresse, ansiedade e até viver em ambientes com barulho ou poluição excessiva podem contribuir para o encurtamento dos telômeros. Estudos mostram que pessoas que vivem em constante estado de estresse têm telômeros mais curtos. Além disso, práticas de meditação, como mindfulness, podem aumentar em até 17% a atividade da telomerase em apenas 3 meses, segundo uma pesquisa recente. Ou seja, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo quando o assunto é longevidade. Agora, antes de terminar, é importante lembrar que todas essas pesquisas indicam que hábitos saudáveis podem sim ajudar a aumentar a atividade da telomerase e a preservar os telômeros por mais tempo. No entanto, como falamos no início do vídeo, o encurtamento dos telômeros é apenas uma das várias causas do envelhecimento. Ainda não sabemos se essas práticas serão suficientes para interromper o processo de envelhecimento completamente. Se você quiser saber mais sobre outras causas do envelhecimento, me conta nos comentários. Quem sabe eu faça um vídeo explorando esse assunto em mais detalhes. E se você chegou até aqui, não esqueça de assistir aos vídeos da nossa série sobre o câncer para entender como ele começa e o que podemos fazer para evitá-lo. Agora que você já conhece um pouco mais sobre como os telômeros e a telomerase influenciam o processo de envelhecimento, que tal começar a aplicar essas dicas no seu dia a dia? Cuidar da alimentação, praticar atividades físicas regularmente, garantir boas noites de sono e manter a saúde mental em dia podem ser os primeiros passos para viver mais e melhor. Se você achou esse conteúdo útil, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também descubram os segredos da longevidade. E não se esqueça, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos nessa jornada em busca de uma vida longa e saudável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.